cara. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre os eixos de atuação, propostas e projetos aí para a sua campanha, né? Para o seu, se você conseguir chegar lá, né? Como você falou, você já tem projetos fora da, né, que são a parte da sua candidatura, né? Você Uhum, faz projetos sem pensar na sua candidatura, né? Mas eu uhum, quero que você pense assim, e fale para mim, para quem for assistir a gente, sobre os seus projetos para uhum, você conseguir chegar lá. uhum. Tá ótimo. Eu, assim, eu já, como você citou, eu tenho esses cursos que eu, na verdade, já fazia antes da pandemia, que eu tive a oportunidade de aprofundar durante esses meses, mas, na verdade, a minha rotina ela é muito dividida, porque eu estudo, eu trabalho e, atualmente, também eu estou na campanha eleitoral. Então, assim, é uma rotina muito corrida, e esses cursos eu sei que eu fiz cada um deles na hora certa, porque eles me deram muita base para continuar projetando aquilo que eu já vinha pensando há algum tempo. E em relação aos eixos de atuação, esses cursos, eles com certeza deram uma base muito boa para eu poder pensar nesses projetos, nessas propostas, de uma forma mais completa. Porque, exemplo, uma das causas que eu com certeza vou lutar dentro da Câmara de Vereadores é a Câmara Jovem. Eu sei o quanto ela foi importante na minha formação, o quanto ela foi importante para que eu continuasse a acreditar na política, na boa política, na política que funciona, não naquela política que tem um fim em si mesmo, né? Porque a política não faz sentido que ela exista se a finalidade dela não for o benefício às pessoas, à população, à sociedade. E eu sei que a Câmara Jovem me proporcionou experiências que nenhum outro projeto me proporcionaria. E foi durante um tempo em que eu estava amadurecendo, né? Eu estava no ensino médio, quando eu participei da Câmara Jovem e, na época, como presidente da mesa. Então, assim, lidando com as pessoas, eu vi a importância daquele projeto na vida dos jovens, e particularmente na minha. Então, com certeza, a Câmara Jovem vai ser uma das bandeiras que eu vou levantar dentro da Câmara de Vereadores, por entender essa necessidade. E hoje, inclusive, eu já tenho um esboço de um projeto de lei para reformular a Câmara Jovem, para estabelecer um estatuto de funcionamento da Câmara Jovem, para que ela não possa ser interrompida em nenhum momento, independentemente da vontade política de quem estiver no poder, porque ela é um projeto que precisa funcionar. Se a Câmara não estiver disposta a ceder o plenário para que os vereadores jovens eles participem da Câmara Jovem, eu tenho um projeto alternativo, que é o da Câmara Itinerante, uma Câmara que ela pode funcionar através de diferentes debates nas escolas do nosso município. E como ela engloba tanto escolas particulares como escolas públicas, não tem por que não dar certo, né? As escolas elas já tinham esse interesse muito grande na Câmara, mas se a gente puder levar a Câmara Jovem para dentro das escolas, eu acredito que tudo aquilo que ela já construiu de bom até o seu encerramento pode florescer ainda mais num projeto como esse, de uma Câmara que vai mostrar em cada escola como que é o funcionamento do Poder Legislativo. E tem gente que realmente sente um distanciamento muito grande da política, mas que mesmo que não pense um dia em atuar politicamente, vai poder enxergar nesses projetos uma forma de participar da esfera pública, de participar da tomada de decisões. Então, com certeza, a Câmara Jovem vai ser uma das bandeiras que eu vou levantar, se, se Deus me permitir ser eleito. Posso continuar? Posso citar mais Pode, alguns? pode, pode, com certeza, pode sim. Assim, para quem talvez não tenha um entendimento muito profundo ainda, o poder legislativo ele tem algumas funções que são funções bem específicas. O que um vereador pode fazer? Pode legislar, pode fiscalizar, mas ele deve, sobretudo, representar a população. Existem outras funções que são funções atípicas, que são funções que elas não estão diretamente relacionadas à função do vereador, mas que ele acaba exercendo, como funções assim de participação dentro da prefeitura, de conhecer como que é o funcionamento da prefeitura para poder pensar em outros projetos por fora. E existe, na verdade, uma série de funções que ele pode exercer. Mas as três principais
são a de fiscalização, representação e a de legislar, é claro. Eu acredito que a transparência é algo fundamental para a gente construir qualquer participação que motive as pessoas a se envolverem na política. E existe hoje a Lei de Acesso à Informação, que ela foi publicada em 2011. Ela determina uma série de mecanismos que possibilitam com que as pessoas tenham acesso às informações públicas. E eu acredito que essas informações públicas, elas precisam ser de fácil acesso. Então, um vereador, ele precisa trabalhar, e é uma coisa que eu me proponho a trabalhar num possível mandato, para que essas informações elas cheguem cada vez mais facilmente às pessoas. Para as pessoas que não têm muito interesse em política, elas possam facilmente acessar através de redes sociais, de um site bem feito, de uma câmara, de uma prefeitura, para que elas não se sintam tão distanciadas e possam, de alguma forma, começar a participar. Isso porque o Brasil tem o Interleges. O Interleges é o sistema e, ao mesmo tempo, uma instituição que ela é vinculada ao Congresso Nacional e, sobretudo, ao Senado Federal. Eles têm plataformas que são plataformas de acesso à informação e de acesso à tramitação de projetos dentro de uma casa legislativa. Inclusive, Vassouras tem está, no caso, vinculada também ao SAPLE, que é o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. Ele foi desenvolvido pelo Interleges, mas ainda existe uma desconexão muito grande dentro das informações que o SAPLE publica. Então, eu acredito que, dentro de um mandato, a gente precisa tornar esse SAPLE cada vez mais acessível para as pessoas. E não é uma coisa que eu digo da boca para fora, não. É uma coisa que eu realmente entendo como uma necessidade. Porque do momento em que as pessoas têm fácil acesso às informações públicas, elas entendem aí uma oportunidade de participar, uma oportunidade de usar essas informações para beneficiar a sua comunidade, para beneficiar a sua escola, no caso dos estudantes, os setores sociais que existem dentro da população de Vassouras. Então, com certeza, vai ser uma das propostas também que eu vou ter para atuar durante o meu mandato. Posso continuar? Pode continuar. Em nível de legislação, o vereador ele tem essa função de legislar e existe uma técnica que ela é pouco utilizada no Brasil, ela é mais utilizada em normas federais, mas no Brasil como um todo ela é pouco utilizada, que é a técnica de consolidação legislativa. Essa técnica organiza vários atos normativos, várias leis, ordenamentos diferentes e agrupa esses ordenamentos num único código, às vezes numa única consolidação, dependendo do eixo temático dessas leis. Eu acredito que é uma coisa que, com certeza, favorece o exercício de um mandato para um vereador e possibilita também que as pessoas tenham fácil acesso às leis que são aprovadas dentro do município de Vassouras. Essa técnica, o exemplo acho que mais claro que a gente pode ter é a consolidação das leis do trabalho, que é de 1943. O que seria essa consolidação das leis do trabalho? Foi um projeto que eles levantaram durante alguns anos, através de um anteprojeto, né, que é um estudo que ele dura algum tempo para ser bem aprofundado, e eles organizaram todas as legislações que existiam no Brasil, vinculadas à temática trabalhista, e consolidaram um único ato normativo, que foi, no caso, através de um decreto-lei. Eu não lembro exatamente o número desse decreto, mas é um decreto que ele vigora no Brasil desde 1943, na época Getúlio Vargas era o presidente, e a gente vê como que uma consolidação, uma CLT de tanto tempo atrás, ela continua defendendo as causas trabalhistas, defendendo as pessoas que estão, de fato, o dia inteiro dependendo do seu trabalho, dependendo do seu emprego, e a CLT ela organiza tudo isso e dá a possibilidade de que facilmente seja acessado o conteúdo da legislação. Outra coisa que eu acredito muito e eu vejo uma necessidade de que seja feito é a participação das pessoas no mandato de um vereador. Eu não entendo um político que é eleito como uma pessoa que está acima da sociedade. Pelo contrário, ele é um agente.
é um agente de transformação. Então, um agente político, ele tem a responsabilidade, através da função de representação, de levar os anseios das pessoas, os anseios da sociedade, para a discussão dentro da esfera pública, para trabalhar isso dentro do plenário, trabalhar isso através das leis que são elaboradas dentro da Câmara Municipal. E eu vejo como uma necessidade essa participação que pode ser feita através de mecanismos que já são permitidos por lei hoje, como os fóruns temáticos e as audiências públicas, referendos, plebiscitos. São mecanismos que existem no Brasil, eles são permitidos por lei, mas eles pouquíssimas vezes são acionados pelo poder público. Isso porque, exemplo das audiências públicas. O correto de uma audiência pública é que ela seja realizada antes da votação de um projeto de lei, para que a sociedade ela possa debater o projeto de lei, possa debater aquilo que estiver sendo discutido, para que antes da norma entrar em vigor, a sociedade tenha a oportunidade de dizer o que ela acha, o que ela pensa, de expor as suas opiniões. E Vassoura, sendo uma cidade pequena, não tem por que isso não funcionar aqui, porque é muito fácil a gente ter acesso a uma sessão da Câmara de Vereadores e numa audiência as pessoas participarem. Essa participação ela pode ser tanto presencial quanto virtualmente. Hoje a gente tem visto cada vez mais crescente os mecanismos de participação virtual. Exemplo do E-Cidadania. O E-Cidadania é uma plataforma do Senado Federal e talvez as pessoas conheçam essa plataforma através das consultas públicas que são realizadas pelo Senado Federal. Às vezes você recebe um link no WhatsApp dizendo que a pessoa te manda falando assim, vote sim para esse projeto de lei. Geralmente, o link que está ali é do E-Cidadania. O E-Cidadania, ele deixa os projetos, durante a tramitação, em votação na plataforma, para que as pessoas possam opinar sobre aqueles projetos. E também eles valorizam bastante no Senado Federal, e isso eu pude conhecer de perto quando eu participei do Jovem Senador, que eles valorizam bastante a participação das pessoas nas audiências. E essas audiências elas são transmitidas pelo YouTube. Então, as pessoas podem opinar, podem fazer perguntas, e os senadores, eles geralmente se preocupam muito em responder as questões que são levantadas pela população. Então, você faz o login no Cidadania, manda suas perguntas, manda suas questões por lá, e automaticamente você fica ali esperando a sua resposta de um senador, fica esperando a sua resposta do relator, porque essas audiências também acontecem durante as comissões. As comissões, elas são uma forma de fórum que existe dentro da Câmara, dentro do Senado, da Câmara dos Deputados também, em que os parlamentares, eles discutem as leis, discutem os projetos de lei a partir de temas específicos. Um projeto que foi apresentado hoje no Senado Federal, ele tramita por diferentes comissões, e nessas comissões, cada uma delas tem um relator, que é o que vai dizer, passou pela Comissão de Educação, vai ter um relatório específico para dizer se aquele projeto de lei está de acordo com a legislação brasileira, que diz sobre educação e tudo mais. Aí ele passa para uma outra comissão, tem a Comissão de Direitos Humanos e Participação Popular, alguma coisa assim. É a primeira comissão que existe quando um projeto é aprovado através do E-Cidadania, porque no E-Cidadania você também pode propor projeto de lei. Quando ele recebe tantas mil votações positivas, ele automaticamente é levado para ser discutido em uma dessas comissões, que é a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, se eu não me engano. Então, são mecanismos que a gente tem estrutura para organizar dentro da Câmara de Vassouras, e é uma coisa que eu vejo que pode funcionar muito bem através desse protagonismo juvenil, porque eu, pelo menos, entendo como uma necessidade que as pessoas participem do meu mandato. Eu não vejo sentido eu trabalhar sozinho durante 4 anos, tentar reeleição depois, seja o que for, se as pessoas não participarem do mandato. Eu acho que é essa a essência da política, né? É que as pessoas participem, que as pessoas se envolvam, que as pessoas se interessem cada vez mais. Daí a necessidade de projetos voltados à educação política, por exemplo. Hoje em dia, o vereador, ele se elege, fica 4 anos dentro da Câmara, né, agindo sozinho,
e aí depois dos 4 anos vai se reeleger, ele sai da Câmara para poder ir para a rua pedir o voto. Aí ele quer a participação do povo, né? É. Quando ele está lá dentro, lá que ele conseguiu o objetivo dele, não quer a participação do povo. E aí, depois de 4 anos, ele sai. Infelizmente, a política no Brasil está assim, cara. Eu acho que a gente tem que dar uma renovada nisso aí. O caminho é exatamente esse aí que você está indo, cara. Acho que e a população tem que focar no jovem, cara. Acho que a mudança na política no Brasil está no jovem. Né? Como tantas pessoas falavam, o futuro do Brasil é o jovem, cara. Jovem assim, tipo você, cara. Tá pensando dessa forma aí que a gente tem que mudar. Eu acho que o político, né, o vereador, ele tem que estar junto com a população assim, da maneira que você tá pensando. Isso aí é sensacional, cara. Tá de parabéns. Obrigado. Assim, é realmente gratificante estar participando desse processo eleitoral, porque hoje a gente vê as redes sociais com um poder muito grande de, de influência dentro das eleições. E isso faz com que aquelas práticas da velha política caiam por terra também. Porque hoje as pessoas, elas necessariamente não precisam estar na rua para conhecer o que cada vereador está propondo. Elas conhecem através das redes sociais, elas têm a oportunidade de questionar, assim como eu tenho recebido muitos questionamentos e tenho tido a oportunidade de conversar com muitas pessoas através das redes sociais, e esse feedback que eu estou tendo é uma coisa que eu sinto como muito positiva, porque as pessoas estão se mostrando interessadas e, infelizmente, esse feedback positivo que eu estou recebendo, ele me dá mais força para continuar com esse propósito, de continuar lutando por uma política que envolva, de fato, a participação das pessoas durante um mandato, durante tudo aquilo que for relacionado à esfera pública. Aí, cara. Voltando um pouquinho, porque eu gosto muito de história também, tá? Gosto de. Tô tomando gosto pela política agora, né? Há pouco tempo. Né? Tô aprendendo bastante com você, tá? Mas eu gosto muito de história também. Você citou aí Getúlio Vargas, cara. As pessoas costumam muito demonizar esse período, né? Que foi um período difícil, realmente foi um período difícil. Acho que todos os períodos da história, né, para uma parte da população, é um período difícil. Mas as pessoas acabam esquecendo de ver um pouco a parte boa também nesse período de Getúlio Vargas. Né? Igual você falou aí, a CLT vem desde essa época. Então, assim, a população não só perdeu, né? A população ganhou muito nesse período também de Getúlio Vargas. Ele não foi ruim o Brasil, ele foi muito bom também. Ele transformou, né, muita coisa boa que a gente tem hoje em dia foi desse período, não é? Tem bastante Né? coisa que veio desse período. A gente sabe que, é como você disse, todos os momentos da nossa história foram momentos complicados. Duas coisas que eu posso citar, uma em relação à República Velha e outra é em relação à codificação civil brasileira. A República Velha, a gente sabe que foi o período entre 1889, ano da proclamação da República, até 1930, quando ocorre o golpe de Estado de Getúlio Vargas, em que ele assume o poder. Durante todos esses anos de República Velha, a gente observou um poder muito grande das oligarquias cafeeiras no Brasil. Vassouras é um exemplo clássico disso. E os fazendeiros, os latifundiários, eles tinham um poder e uma influência muito grande dentro da política. Eram eles que determinavam quem que de fato estaria ocupando os cargos políticos. E, infelizmente, nessa época surgiram as práticas clientelistas, os votos de cabresto, essa dependência material que as pessoas passaram a ter dos políticos e, consequentemente, das pessoas que estavam por trás desses políticos. São práticas que, infelizmente, a gente viu persistir por tantos e tantos anos no nosso país, tanto é que hoje a gente tem cumprido com isso. Eu me sinto muito grato e muito feliz ao mesmo tempo por ver que os jovens eles já não têm essa mentalidade, que a maioria das pessoas que eu encontro já está com, de fato, uma mentalidade voltada para uma política nova, para uma política que funcione sem essa dependência, porque essa dependência faz com que a política perca a sua essência. E outra questão é a codificação civil brasileira, esse processo que foi um longo processo para a construção do Código Civil brasileiro, e é algo que eu estou estudando em Direito Civil 1, na UF. E acontece que o Brasil ele foi ter o seu primeiro Código Civil
em 1916. E até 1916, a gente tinha uma tradição jurídica lusitana, ou seja, uma tradição jurídica que ela derivava de Portugal e de Espanha de 1603, que era a época da União Ibérica. Ou seja, durante cerca de 3 séculos, a gente teve no nosso país uma realidade muito diferente da realidade europeia, mas um ordenamento jurídico que era um ordenamento jurídico europeu. Por isso que, pelo menos eu entendo, que em parte houve esse distanciamento entre o Brasil formal, o Brasil aquele que está escrito no direito, e o Brasil real, aquele em que as pessoas realmente têm necessidades que não são acatadas pelo poder público. São 2 fatores históricos que eu acho que contribuíram muito para que a gente levasse tanto tempo para construir uma política mais participativa no nosso país. Eu fiz esses 2 comentários só porque você citou essa questão histórica de Getúlio Vargas. Eu acho interessante a gente entender como que é esse processo de formação do Brasil atual. É que a gente vê, cara, hoje é muito comum as pessoas citarem história sem sequer ler, cara. Isso aí eu vejo pessoas cometendo erros, defendendo ideologias políticas X ou Y, né, sem sequer conhecer a história, sem sequer ver o que está acontecendo atualmente com relação a essas ideologias políticas. Né? Isso é muito triste. Às vezes, pessoas que falam, que parece até que conhecem, né, para quem não tem conhecimento da história, né, e fala tão bem sobre aquilo que realmente parece que conhece. E a gente vai ver, cara, você pega o livro para ler, cara, aquela pessoa, aquele discurso daquela pessoa não tem nada a ver. Né? Aquela pessoa não conhece nada. E aí você vai ver, pesquisar sobre a pessoa nunca pegou um livro para ler sobre história e o que ela sabe é o que o outro disse, que o outro disse, que o outro disse, e ela acha que sabe sobre história. Isso é muito triste, cara. As pessoas têm que buscar mais o conhecimento da nossa história, da história do Brasil e da história do mundo para entender um pouco mais e não deixar acontecer, né, o que já aconteceu no passado e se repetir, principalmente no Brasil, cara. O Brasil ainda com relação à política, acho que é muito novo, né? Acho que o brasileiro ainda não sabe votar, né? E eu acho que o caminho é isso aí, que você tá seguindo, de modificar a cabeça das pessoas para elas poderem votar, passar a votar certo e não ter mais esses erros na política, né? Tá de parabéns. Obrigado. E assim, isso que você falou é essencial mesmo, é esse voto consciente. Hoje, até hoje, eu diria, a maior forma de participação política das pessoas tem sido através do voto. O voto que acontece de 2 em 2 anos, né? Porque você vota para nível federal e estadual a cada 2 anos e a nível municipal depois de mais 2 anos. Então, assim, o voto consciente é o voto que pode ter uma repercussão muito boa se ele for bem trabalhado, né? Porque a pessoa, do momento que ela entende que elegendo um político, aquele político ele vai receber recursos públicos, ele vai determinar como que os recursos públicos vão ser alocados dentro da sociedade, como que o poder público vai gastar esse dinheiro. Se as pessoas entendem que no ato do voto é isso que ela está definindo, o voto passa a ter um peso muito maior e não essa banalização que a gente infelizmente viu acontecer durante muito tempo, como é o caso do voto de cabresto, né? O voto em que a pessoa depende financeiramente de alguém e ela acaba votando na pessoa que indicou, que fez com que ela acreditasse que era aquele o candidato que ela deveria votar. Mas são coisas que a gente precisa, sim, ir quebrando ao longo do tempo. A gente já tem quebrado muitas dessas barreiras nos últimos anos. Eu acredito que as últimas 3 décadas no Brasil foram décadas que promoveram essas mudanças de uma forma muito profunda. Desde a Constituição de 1988, que é reconhecida como a Constituição Cidadã, ela é reconhecida por diversos estados como uma Constituição que preza realmente pelos direitos humanos, que preza pela dignidade das pessoas ante a sociedade, ante o poder público. Ela trouxe várias renovações e revoluções dentro da legislação brasileira e de lá para cá a gente observou que muitas outras questões surgiram e que permitiram com que as pessoas pudessem, de alguma forma, se envolver mais dentro da política. Eu acho que é por isso que a gente tem também uma tendência muito grande dos jovens estar participando da política hoje. Mas também tem um contraste nisso, né? Tem uma estatística que saiu no TSE recentemente e que diz que das eleições de 2018 para as eleições de 2020,
reduziu-se 55% do número de jovens que votariam. Ou seja, a gente já teve uma perda grande em questão de 2 anos, mas, em compensação, pelo menos eu tenho visto um protagonismo juvenil muito crescente no nosso país. Eu tenho visto que cada vez mais o jovem tem se interessado por política, por entender que a política não é para ser aquela velha estrutura que foi durante tanto tempo preservada no nosso país, mas sim algo que permite com que todas as pessoas de alguma forma se envolvam. E aí, só para concluir esse comentário, e voltando um pouquinho naquilo que você falou, tem uma história que o autor eu não sei ao certo, porque eu já vi vários nomes que de alguma forma exigiam, chamavam para ser a responsabilidade da frase, mas que diz o seguinte: um povo que não conhece a sua história está condenado a cometer os mesmos erros. Daí eu vejo também uma necessidade muito grande que a gente estude história, história do Brasil, história do mundo, para a gente entender o que já aconteceu no nosso passado, enquanto humanidade, e ver o que a gente pode fazer no futuro, para que a gente não cometa os mesmos erros do passado, erros que, infelizmente, custaram a vida de muitas pessoas. Então, é um tipo de pensamento que eu acho que a gente também precisa preservar, esse pensamento de valorização da história.